Tudo bom? Meu nome é Andréa Menezes, eu sou psicoterapeuta e hoje a gente vai continuar falando de um tema que de vez em quando a gente fala aqui no canal, que é pornografia. Olha só, hoje eu quero deixar aqui para você algumas dicas sobre coisas que, se você está lutando contra um vício, contra uma adicção em pornografia, alguns passos iniciais que podem te ajudar a começar a fazer alguma coisa com isso, ok? Primeira coisa importante na luta contra a pornografia é fazer um bloqueio geral. É suspender, bloquear todo o acesso, tudo aquilo que você usa para acessar a pornografia. Então, desconecta tudo, pega aquelas coisas todas que você tem, aqueles vídeos que você separou, sabe aquela pastinha que você esconde em algum lugar no seu computador? Deleta ele. A ideia do processo de começar a fazer alguma coisa, o primeiro momento é suspender totalmente qualquer consumo. Então você vai lá no seu calendário, a partir de hoje eu não vou consumir mais nenhum material que esteja vinculado à pornografia. E aí você para geral. É como o pessoal do AA que diz evita o primeiro gole, como o pessoal do NA, né, dos narcóticos anônimos, que também evita ou se afasta de qualquer tipo de droga para consumir qualquer coisa. É exatamente o primeiro passo, é o bloqueio total. O segundo passo é registre graficamente a evolução. Então você vai pegar um calendário e você vai marcar dia, mês, sabe assim, qualquer momento que você sentir que você teve uma recaída, você vai lá e vai fazer um X e vai continuar observando como é, monitorando como é o seu processo, como é que é para você. Por exemplo, quantos dias desde aquele primeiro que você conseguiu ficar sem acessar nada de pornografia. Aí teve uma recaída, você vai marcar lá. E aí a gente vai observar de novo quanto tempo você ficou depois daquele último dia. E de repente a gente vai ver, por exemplo, em um mês, em 2 meses, quantas recaídas você tem. Entendeu? Qual o dia do mês que você costuma recair, se tem um dia específico, entendeu? Porque tem uns padrõezinhos, você pensa que não, quando você começa a notar é que você percebe qual é o seu padrão. Terceira dica é, quando você decidir começar o seu processo, bloquear e parar de ver tudo isso, tá certo? Você precisa sentar e listar todas aquelas coisas que promovem, que te instigam, que te levam, que te dão um gatilho para você se envolver com a pornografia. Coisas que têm fornecido ou que têm favorecido o seu comportamento com a pornografia. Então, fotos, vídeos, chats, encontros virtuais, Instagram, Facebook, qualquer uma dessas coisas, você precisa listar. De repente, você até nem sabe disso agora, mas quando você começar a observar o seu comportamento, você vai perceber que essas coisas estão atreladas ao seu consumo de pornografia. Fique esperto. Quarta dica é: promova comportamentos alternativos, principalmente naqueles momentos, naqueles dias, naquelas horas que você quer suprimir o comportamento alvo, que é olhar pornografia. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, você vai perceber, quando você começa a observar o seu comportamento com a pornografia, que você acessa em determinadas horas ou que tem algumas coisas atreladas àquilo. Vou dar um exemplo. Eu tinha um paciente que era assim, quando ele chegava em casa e não tinha ninguém em casa, quando ele chegava mais cedo, por exemplo, que a esposa dele, e estava sozinha, e ele sentava no sofá, pegava o celular e via pornografia. Então, assim, a gente procurou um comportamento alternativo. No dia que ele tinha que chegar mais cedo em casa, porque ele percebia, aliás, vale a pena destacar, que quando ele chegava e a esposa dele estava em casa, aí não rolava, ele não olhava, não acessava. Então, a gente procurou um comportamento alternativo. E aí ele pegou e viu quais eram os dias que a esposa dele chegava depois dele, né, que ele chegava primeiro, e ele decidiu que naqueles dias ele, antes de sair do trabalho, ia para a academia, malhava, e aí depois ele ia para casa, porque quando ele chegava em casa, a esposa já estava em casa e ele não acessava a pornografia. Então, qual é o comportamento alternativo que você pode inserir, sabe, naquele momento ali onde você tem gasto ou que você tem feito da pornografia um aliado naquela hora?
tá bom? Para isso você tem que conhecer um pouco o seu comportamento. E é por isso que aquela segunda dica é importante, porque quando você vai olhar no calendário como é o seu comportamento, o que acontece, o que você estava fazendo naquele dia, você começa a fazer associações. Quais são os comportamentos que estão associados também com a pornografia? Quinta dica. Depois que você conhece um pouco o seu processo com a pornografia, você pode se antecipar. Quando a gente começa a observar como é o nosso comportamento, a gente já sabe que se passar um tempo sozinho, olhando o Instagram, sentado no sofá, sem ninguém em casa, eu vou acabar, eu não consigo, eu acabo fazendo aquilo. Então, eu posso antecipar. Quando eu vejo que eu vou fazer aquilo, eu já digo, vou fazer outra coisa, ou eu não me permito estar em situações de risco, tá certo? Então, comece a observar na sua forma de lidar com a pornografia. Então, as recaídas nem são de todo mal. Porque quando a gente tem recaída, a gente vai observar o que aconteceu antes, durante e depois daquele momento que você recaiu. E aí você vai poder antecipar. Está sempre atrelado. Então, assim, sempre que eu faço tal coisa, eu acabo vendo pornografia. Então, você já sabe que aquela tal coisa precisa sair da sua vida de alguma forma, porque ela está servindo como um gatilho para você parar lá na pornografia. Sexta dica: promova contextos geradores de prazer. Sabe aqueles que você abandonou porque você fica vendo pornografia um tempão? Então, voltar a sair com os amigos, voltar a fazer um hobby, a correr, andar de bicicleta, sei lá, fazer alguma outra coisa que você fazia antes. Tocar violão, cantar, sei lá. Procura aí o que é que para você eram coisas que você percebe que você abandonou porque você agora passa muito tempo vendo pornografia. Então, retome esses contextos, essas atividades. Você vai precisar, essas coisas vão poder te ajudar a desvincular, a se afastar um pouco dessa questão da pornografia. Bom, aqui foi umas dicas bem basiconas, bem iniciais, para te ajudar a começar a pensar como se desvincular, como você deixar de consumir pornografia. Agora sim, não fica pensando que é mágica não, isso dá trabalho, você vai começar e falhar muitas vezes, mas eu quero te dizer, não desiste, tá certo? Mesmo que no início fique bem difícil, que você caia muitas vezes, não desista. Se você conseguir melhorar 1% no que você já é um caminho. Uma vez eu estava reclamando, dizendo que a minha vida estava muito lenta. Alguém me perguntou, tá tudo bem? Eu falei assim, a vida está muito devagar, está muito lenta, eu estou andando a passos de lesma. E aí a pessoa me disse assim, mas pelo menos está andando, né? Então não se preocupe. Se a tua mudança tiver a passos de lesma, ela pelo menos está andando, tá certo? Tá melhor do que quando você não estava fazendo nada a respeito disso. Então não desiste, fica firme, não é fácil mesmo, mas eu sei que você pode conseguir. Então, utiliza aí as dicas e depois me conta se realmente alguma delas te ajudou. Deixa aqui seu comentário ou manda para mim pessoalmente. Tem muita gente que manda para o meu WhatsApp, porque, não sei, de repente prefere não deixar aqui o comentário. Nenhum problema. Sempre que você mandar a sua mensagem, eu vou poder falar com você também, tá bom? Se você achou que essa dica valeu alguma coisa para você, você curte, você se inscreve, faz o que você quiser, tá bom? A gente se vê por aí, vai xeretando. Até mais.